Nesse vídeo eu vou falar mais uma vez sobre a importância da vistoria e nesse primeiro slide eu apresento uma videochamada que eu fiz há um tempo atrás, tentando explicar e ratificar mais uma vez sobre essa importante fase da avaliação. Confira aí, é rapidinho, são 40 segundos, para que a gente possa retomar aqui na nossa videoaula ou no nosso webinário, assim queiram chamar, não importa, sobre a vistoria de imóveis urbanos. Imagina que você, engenheiro civil, recebesse uma proposta de um cliente para realizar uma avaliação de um imóvel residencial para fins de compra e venda. Pode ser uma casa ou um apartamento. O que você responderia? 1. Aceitaria imediatamente e enviaria sua proposta de honorários? Ou 2. Daria aquela desculpa clássica e educada do tipo: eu estou sem tempo, mas conheço um amigo engenheiro que poderá fazer esse serviço. Se você optou pela resposta 1, cuidado! Primeiro é que não seria seguro enviar uma proposta de honorários sem nem mesmo ter visitado o imóvel a ser avaliado, ou obter informações mais detalhadas. Lembre-se que a vistoria é a primeira etapa de uma avaliação. É bem certo que nessa fase inicial, a visita seria sem compromisso para fechar um contrato. Essa fase é a que podemos chamar de aproximação, o primeiro contato com seu potencial cliente. Agora, o que eu chamei a atenção na vistoria dessa videochamada que você acabou de assistir? Bom, eu enfatizo que existem duas etapas de uma vistoria, né? E a ênfase maior ali era para chamar a atenção da importância, mas para explicar que para quando você faz um orçamento, apresenta um orçamento, e nós já falamos sobre orçamento, né? Sobre a necessidade de você fazer uma vistoria prévia, que não é a vistoria de avaliação, apenas para que você possa, pelo menos, ter ideia daquilo que vai avaliar para nível de apresentação de orçamento. Essa vistoria que eu estou me referindo no momento, da importância dela, ela diz respeito à vistoria já contratada, de uma avaliação já contratada e na qual você vai ter que realizá-la. Seja ela uma vistoria para de credenciamento bancário, seja era uma vistoria particular, uma vistoria pericial. É importante que você atente a alguns outros detalhes, né? E eu não me canso de falar disso porque a prova é essa, né? Eu já tenho 2 vídeos, falo especificamente sobre a vistoria da avaliação, né? Você pode constatar aqui nessa primeira chamada, né? Aqui no meu site, lá lá no YouTube, tá? E a segunda é a vistoria específica para apartamento, casa e lote. Aqui eu falo de maneira geral. É interessante que você assista novamente. Se não assistiu, vá lá no canal e assista, né? Ou a vistoria de apartamento, casa e lote. Então, esse vai ser um terceiro vídeo específico sobre vistoria de imóveis, né? No caso da avaliação, para que você possa entender da importância. Eu não me canso de falar, esse assunto não vai cessar, né, tão cedo. Por quê? Porque é a primeira etapa de uma avaliação. E como sendo uma primeira etapa, né, é nela que eu vou buscar as características físicas do imóvel. Eu vou fazer o levantamento dessas características físicas. Isso de maneira geral, mas de forma muito minuciosa, até para que eu possa verificar quais são os aspectos relevantes que fazem e interferem no valor, né, daquele imóvel avaliando. O que o faz valer mais, né? O preço, na verdade, né? O que o faz ser melhor ou pior? O que melhora a sua condição de oferta ou busca, ou joga para baixo, né? Então, a vistoria, ela constitui aqui a primeira etapa, e é uma etapa minuciosa, vista à lupa, como eu tento aqui demonstrar, tanto no aspecto geral da edificação, externo, né? E até no contexto urbano, quanto mais detalhado aqui nas partes, na questão interna, na vistoria interna. E aí, para a vistoria interna, eu vou fazer um vídeo à parte, porque tem minúcias que a gente vai mostrar, e se eu fosse tentar contemplar tudo aqui nesse vídeo, não ficaria legal, ficaria meio atrapalhado. Então, esse vídeo ele é mais voltado, e também voltado, para aqueles que querem
entender com mais minúcia sobre a importância dela na avaliação. Bom, a segunda etapa, e aí eu pretendo elencar aqui quais seriam as etapas para que você possa se contextualizar nessa hierarquia, né, de serviços que são prévios à avaliação, né, e são super importantes no conjunto geral, né, e que diz respeito não só à vistoria, que é o assunto, é o tema desse vídeo, mas também fala da necessidade do planejamento da pesquisa após a vistoria, ou seja, na vistoria você já fez a verificação e a constatação, né, dos fatores positivos e negativos, das condições físicas, e agora você volta, sai do campo e volta para o escritório para fazer o planejamento da pesquisa. O que eu estou falando aqui está contemplado na NBR 14653, parte 1. Não estou inventando. Tá? Daqui a fonte, eu coloco aqui para você, tá? A fonte. Tá? E o planejamento seria uma etapa subsequente da vistoria, porque é através da vistoria que eu consigo levantar informações suficientes para o planejamento da pesquisa. Ou seja, no planejamento já é um trabalho já de escritório que requer a necessidade de que eu possa identificar qual vai ser o método utilizado, previsto na norma, quais são as hipóteses que eu vou testar, né? E já elencar, se possível, necessariamente, né, as variáveis independentes, que são elas que serão as componentes necessárias para que eu possa avaliar o meu imóvel. As variáveis independentes eu fui buscar previamente durante a vistoria, e o planejamento já é um trabalho de escritório no qual eu vou elencar pelo menos essas três etapas, subetapas, né, para que eu possa fazer uma avaliação. Depois do planejamento, que é uma etapa também subsequente à vistoria, nós temos o levantamento de dados. Aí já é um trabalho de campo, entre aspas, porque vai buscar informações no mercado imobiliário, né, de bens imóveis, no caso, né, onde nós temos vendedores, nós temos compradores, e os bens, que são os imóveis, juntamente com os vendedores e os compradores, constituem o que nós chamamos de mercado imobiliário. Ok? Agora, esse mercado, né, ele não é homogêneo, né, ele está sujeito a uma série de intervenções, quer seja dos vendedores, quer seja dos compradores, e os bens imóveis colocados à venda, né, eles sofrem influência do mercado. Certo? Enfim, mas aqui enfatizar nas duas imagens que você tem dados, né, de imóveis que não são homogêneos, daí essa ideia de tudo igual não ser uma realidade, ainda que você esteja num condomínio de casas, como é esse primeiro slide aqui, essa primeira imagem, tá? De casas padrão, por exemplo, né? Os preços vão variar porque cada um vai oferecer aquilo que entende que seja mais compatível com a sua oferta, mas é evidente que existe um limite aí imposto pelo próprio mercado imobiliário, que é da oferta e da procura, né? Então, os preços eles estão distribuídos de uma forma não homogênea, né? E essa segunda imagem retrata aqui com mais clareza essa variação de preços. E até no próprio condomínio fechado, por exemplo, de unidades padrão, você tem unidades autônomas, no caso, com um padrão diferente. Alguns devem ter posto um piso porcelanato, podem ter trocado, de acordo com a convenção de condomínio, as esquadrias, uma esquadria melhor, podem ter edificado, se houver espaço, né, uma edícula, uma área à parte, ou então a própria cozinha, né, melhorando para uma área de convivência, né, interna privativa, e faz a diferença de casas, ainda que padrão, dentro de um condomínio. Certo? Então, eu quero demonstrar aqui que você vai levantar dados no mercado imobiliário e existem variações, ainda que em unidades padrão, né, ou unidades isoladas, como eu costumo falar aqui, em loteamento, em acesso em rua pública, né?
Então você tem a variação de preços também pelo padrão, estado de conservação, etc. Tá? Mas o importante no levantamento de dados, e essa imagem ilustra com bastante clareza aquilo que eu quero falar, que a amostra ela tem que ser representativa, né? É uma amostra representativa que explica o comportamento do mercado. Então, eu não preciso comer a pizza inteira para saber se ela é boa ou ruim, se ela está fria ou quente. Ou seja, eu preciso apenas de um pedaço, de uma amostra. É isso que a gente fala, da amostra, e não da população. A população, aqui no caso, seria a pizza inteira. Ou seja, seriam todas as casas, todos os apartamentos, todos o imóvel que eu estou avaliando, que eu fosse buscar no mercado todas as informações. E isso é praticamente impossível, daí eu pegar uma amostra, uma fatia, uma parte dela, mas essa parte ela tem que ser representativa e também tem que explicar o comportamento do mercado, tá certo? Então, a vistoria, ela está antes do planejamento, né? E o levantamento de dados está depois, né, do planejamento e da vistoria. Então, nessa hierarquia, a vistoria continua sendo a primeira etapa. Daí a sua importância, o que não diminui a importância do planejamento da pesquisa e do levantamento de dados. Mas não acaba por aí. A própria norma estabelece que, além da vistoria, do planejamento, da pesquisa, né, que você vai fazer, e do levantamento de dados, é necessário também fazer o tratamento desses dados. Ou seja, eu tenho que sanear esses dados que foram buscados no mercado, né, para uma amostra mais saneada. Eu tenho que separar aqui, literalmente, aqueles dados que são influenciantes, né, que por norma, né, eles não se enquadram, eles não se ajustam aos demais dados, influenciam até para um desequilíbrio, né, da amostra. Isso pode ser feito através, conforme a norma, né, por fatores ou tratamento científico. Tá? Então, percebam, essa quarta etapa desse processo, né, eu tenho a vistoria, o planejamento, o levantamento e o tratamento. Então, a vistoria ela é a primeira etapa e, se a vistoria não for bem feita, ela interfere nas demais etapas, nas etapas subsequentes. Daí a sua importância, mais uma vez aqui, eu querer mostrar para você que não adianta fazer de qualquer jeito, certo? Bom, mas não para por aí. Nós temos, além da vistoria, do planejamento, do levantamento e do tratamento, nós temos a interpretação do modelo. O que quer dizer isso? Ora, eu fiz a vistoria num apartamento, numa casa, levantei, né, as informações através de registros fotográficos, né, e não só interno, como da edificação, né, no lote, ou então o apartamento no condomínio, né, e também da via de acesso da região onde ele está inserido. Isso tudo através de registro fotográfico. Essa vistoria possibilitou fazer o planejamento da pesquisa, já é um trabalho, o primeiro, a vistoria é um trabalho de campo, né, necessariamente. O segundo, e o planejamento da pesquisa já são com esses dados levantados, avaliando, né, no qual eu vou planejar a minha pesquisa agora para buscar dados de mercado, através do levantamento de dados. Tá? Que pode ser consulta junto aos corretores de imóveis, imobiliárias, as ofertas hoje que estão muito mais simples e fáceis de você buscar via OLX, Viva Real, etc. Né? Enfim, são sites nos quais você pode buscar informações de imóveis, né, com aquela tipologia, com aquele padrão, né, e não da população, uma amostra em si, né, para que depois você possa fazer o tratamento desses dados e, na sequência, a interpretação desse modelo, que vai resultar numa equação. Tá? Estou falando aqui da regressão linear. Né? Então, essa equação ela vai ter aqui uma formatação na qual é o resultado final já da interpretação do modelo. Né? Então, aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com valor unitário, eu tenho o índice fiscal, que é por região, né? Distância ao polo valorizante, isso é importante, né? É uma das variáveis que eu elenquei aqui nessa equação.
coeficiente de aproveitamento e área total. Na verdade, eu estou avaliando aqui, essa equação é de um terreno. Porque o coeficiente de aproveitamento é uma das variáveis interessantes para você poder avaliar terreno, tá? Ou lote. Enfim, mas o que importa é que a vistoria, mais uma vez, é a primeira etapa desse processo, tá bom? Bom, depois da interpretação do modelo, eu vou para a elaboração do laudo. Então, a gente começa na vistoria e finaliza com a elaboração do laudo através do quê? É hora de redigir o laudo. Ora, mas eu não vou fazer já uma prévia desse laudo quando eu fizer a vistoria? Não. Né? Você vai ter que cumprir essas etapas necessariamente, se você quiser um planejamento mais equilibrado, para no final elaborar o laudo, né, através da digitalização, né, você vai digitá-lo aqui achei interessante, né, a máquina de escrever, e o laudo vai poder ser, né, você vai definir se vai ser um laudo simplificado ou completo. Tanto um quanto o outro, existe o rigor da avaliação, tá? Apenas a própria norma estabelece essa distinção, tá certo? Bom, mas esse é um processo contínuo. E aqui, mais uma vez, eu coloco aqui uma ordem, né, da vistoria em primeiro lugar, seguida do planejamento, levantamento, tratamento dos dados, a interpretação do modelo e a elaboração do laudo. Então, é o planejamento para você checar, para poder agir. Se isso não estiver legal, você vai ter que refazer. E refaça através da vistoria, né? O meu modelo não saiu legal. Bom, será que foi por falta de tratamento de dados? Será que o teu levantamento de dados não foi satisfatório? Ou o planejamento da pesquisa? Mas tenta verificar inicialmente na vistorias quais foram as características, né, intrínsecas e extrínsecas, né, do avaliando, e você deixou alguma coisa passar, que às vezes influencia. Daí a importância da vistoria mais uma vez. É claro que a gente vai tratar em outros vídeos, né, do planejamento, levantamento, né, o tratamento, elaboração de laudos, enfim, eu vou aos poucos elencando cada um desses assuntos, tá certo? Mas aqui é importante você saber que a vistoria é a primeira etapa do processo. Agora, também é importante saber que uma vistoria mal feita vai resultar em um planejamento, né, com certos questionamentos, né? O levantamento, né, pior ainda. E o tratamento de dados é interessante você perceber, e muitos pensam assim, não, faça a vistoria, né, de qualquer jeito, ou então faça a vistoria sem aquele rigor, sem a lupa, né, sem buscar informações mais precisas. Mas eu vou fazer um bom planejamento e um bom levantamento de dados, e ainda que esse levantamento de dados, né, eu possa aproveitar várias informações que possam corroborar aí com o meu trabalho, mas o tratamento de dados, ou seja, o sistema de modelação do modelo, né, o sistema que vai modelar o meu trabalho, né, o meu software, nós já falamos sobre o software, né, eu posso sanear essa amostra aí de forma satisfatória. Isso não é verdade porque não adianta você buscar qualquer coisa para sair algo melhor, né? Na verdade, o que você vai ter é uma salada de fruta aqui, não vai dar certo. Não vai sair um suco, né, específico de limão, ou de laranja, ou de abacaxi, né? Vai sair alguma coisa estranha, porque você não pode misturar tudo de qualquer jeito, né? Então, mais uma vez, você começar certo. Começar por onde? Começar pela vistoria, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a vistoria, né? Enfim, né? Graças a Deus, né? Eu fiz esse preâmbulo aqui, mas tudo que eu falei eu acho que é importante porque são dificuldades que eu passei no início que eu tento trazer para você para poder fazer você entender, pelo menos, que existem etapas que devem ser cumpridas, que muitas vezes são negligenciadas por falta de experiência, né? Nem por maldade, mas que você tem que começar a tentar e vai perceber mais tarde que quanto mais você fizer um processo sistemático,
né, como o que eu apresentei agora, com minucioso e cuidadoso, com certeza os resultados serão mais satisfatórios, certo? Bom, então vamos para a vistoria, enfim, né? Aqui eu estou tratando, né, da NBR 14653 parte 1. Essa é a última versão da 14653 parte 1, é a 2019. Eu fico muito à vontade aqui para apresentar para vocês, porque percebo aqui em vermelho, ó, aqui do lado, isso aqui é um print, né, da minha norma. Por que eu falo da minha norma? Porque é o exemplar, olha, para uso exclusivo do Telamon. Telamon Barbosa, Firmino Neto, aqui ele, né? Ou seja, quando você adquire a norma de forma legal, e nós já tratamos disso, de como você vai buscar até com um valor mais acessível, né? Procura lá no meu canal, você recebe o exemplar exclusivo, né? Contendo o seu nome por segurança, para ninguém comercializar, né, algo que é seu, né? Então, a gente paga a norma, evidente, e essa versão é a última versão, 2019, e eu quero atentar para um item específico que diz respeito à vistoria do bem avaliando, né? A vistoria é a atividade essencial para o processo avaliatório. Já falei isso N vezes e a norma ressalta ainda mais, né, nesse item 6, subitem 631, que a vistoria é a atividade essencial para o processo avaliatório. Agora é importante enfatizar que aqui embaixo ela fala em casos excepcionais, né, quando não for possível ou inviável, né, adotar uma situação paradigma. Eu não vou tratar nesse vídeo de situações paradigma. Eu vou tratar da vistoria já acertada, aceita, na qual você vai fazer, tá certo? E quais são os cuidados que você tem que ter, certo? Então, é uma atividade essencial, tá? A vistoria deve ser efetivada, e aqui é super importante, por profissional da engenharia de avaliações, com o objetivo de conhecer, olha só, conhecer e caracterizar o bem avaliando, daí resultando informações essenciais para a respectiva avaliação. Tá? Então é fundamental, né, é necessário o profissional da engenharia, no caso, a própria norma estabelece de avaliações, né, aqui no caso engenheiro civil, o objetivo é de conhecer, é de caracterizar o bem avaliando, daí resultando em informações essenciais para a respectiva avaliação. Outro detalhe interessante, recomenda-se que a vistoria seja realizada pelo responsável técnico pela avaliação. Óbvio, se você vai fazer uma avaliação, é você quem vai fazer a vistoria. Não delegue isso a ninguém jamais. Eu costumo também receber alguns questionamentos ou perguntas, né? Principalmente quando é a vistoria bancária, né? No qual, às vezes, a pessoa até sem má intenção, né, para ganhar tempo, sugere que mande as imagens para mim, as fotos, né? Eu falo de forma alguma, né? No way. Né? Não tem um senão, né? Ou talvez. Não, de forma alguma. Você tem que fazer a vistoria, você tem que estar presente, né, pessoalmente, registrar isso, né, com o seu celular, com o equipamento que você tiver. E o que eu costumo fazer também? Tirar uma selfie na frente do imóvel. E aí, eu já falei dos softwares que você pode acionar, né, para que você possa capturar não só a sua imagem, mas a localização através do GPS, né, que vai estar lá descrito, já com o endereço, a hora e a data, né? Esse software, eu já falo, eu falo em outros vídeos. Deixa eu só lembrar aqui o nome dele, que eu tenho aqui, perdão, só para eu não incorrer nenhum erro. Eu costumo usar, mas foge aqui. É o timestamp, tá? Câmera free, ok? Tem um vídeo específico sobre isso. E você baixa no seu celular e quando fizer a foto, a selfie, ele acionado com o GPS do seu localizador do seu celular, você já registra a sua imagem, evidente, né, a selfie, com o imóvel nos fundos, né? Se for um apartamento, prédio, a fachada principal, né? Uma casa, o número da casa, a rua, na qual você comprova a sua presença e participação na vistoria do imóvel. Daí, a recomendação
de que ela seja feita, realizada por profissional técnico da avaliação, pelo mesmo, né? O mesmo que faz a vistoria é o mesmo que vai avaliar. Até porque você tem que sentir melhor os detalhes do imóvel, né? Imagina se você aceita receber imagens, né? Será que, por algum momento, ainda que não tenha má intenção, ou que tenha alguma má intenção, de encobrir alguma falha, alguma anomalia, algo que não queira aparecer? A sua função e obrigação é essa como engenheiro avaliador, tá? E aí, bom, item 6.3.3, o 6.3.4 eu já botei para cá para ampliar um pouquinho, para você enxergar melhor. Convém registrar as características físicas, ok? De localização e de utilização do bem. Eu vou destrinchar esse item agora, esse 6.3.4, adiante, para que você possa entender melhor até uma caracterização visual. Características físicas, de localização e de utilização. E o item 6.3.5 da NBR 14653, parte 1, fala sobre o conhecimento de estudos, projetos ou perspectivas tecnológicas que possam afetar o valor do bem avaliando, né? E deve ser explicitado em suas consequências apreciadas, né? Se ele tem, geralmente, por exemplo, você vai avaliar um imóvel, um apartamento, né? Mas e lá tem subestação. Subestação, aliás, gerador, né? O gerador integral é um fator de preponderante, né? É um diferencial, né? E o fato de ter um gerador integral, né? Ou seja, faltar a luz não para, ela não vai embora nas áreas comuns e nem nas privativas, isso é um fator que dá né, um campo de arbítrio que você possa utilizar aí para valorar positivamente aquele apartamento. Tá? Mas aqui eu queria só destacar sobre as características físicas de localização e utilização. Essas outras características você vai, com o tempo, né, buscar e poder aguçar a sua visão. O que eu quero é isso. Eu quero que você afine aqui a visão e, na verdade, isso você vai com o tempo e com a experiência. Mas desde já eu quero já trazer alguns destaques conforme a norma estabelece nesse item 634. Quais sejam? Vamos supor aqui que você esteja fazendo a vistoria, a avaliação de um imóvel unifamiliar, residencial unifamiliar. Só vai residir uma pessoa, é uma casa, né? Aqui não é uma casa em condomínio, né? É uma casa de conjunto habitacional, tá? É uma imagem do Google, de qualquer parte do Brasil, então ela é pública, ok? O que eu quero enfatizar é que nessa imagem aqui da fachada frontal, né, dessa edificação, existem muitas informações que estão implícitas e às vezes a gente não consegue enxergar, mas elas estão lá gritando para nós que a gente tem que aguçar agora a visão durante a vistoria. Tá? E quais sejam? Assim, de antemão, de forma bem objetiva, né, no comparativo dessa edificação com a vizinha, por exemplo. Qual seria? O fato de que esse nosso imóvel avaliando, ele possui laje. Né? Tá aí a imagem, né? Tá muito claro aqui, né? Da laje em comparação com outros imóveis, né? Vizinhos, que é a cobertura em telha fibrocimento, né? E forro de gesso, forro de PVC, forro de madeira, né? Enfim, mas o fato de ter laje já é um diferencial. Já é um diferencial importante, por quê? Porque existe uma diferenciação de valor, né? Se eu tivesse duas casas iguais, uma igual no sentido de área, né? E dimensão dos cômodos, né? E terrenos iguais. Então, se eu tivesse uma casa igual a essa aqui, e uma com laje e outra sem laje, certamente seria um diferencial que eu tenho que aplicar na minha avaliação. Daí, o olhar importante do avaliador para não perder detalhes que aqui estão. Não só a laje, tá? Eu estou me restringindo aqui rapidamente à questão da edificação, né?
Mas eu tenho outras questões aqui de infraestrutura urbana que é importante a gente tentar enxergar. Vamos lá? Aqui um outro exemplo, né? Também de uma residência unifamiliar, no qual eu tenho um padrão aqui similar, né? Observem que essa casa Salmão, né? Ela é igual à casa vizinha, só que ela tem algumas questões diferenciadas, quais sejam. O fato dela ter aqui uma cobertura que avança, né? Sobre a fachada principal, no caso do acesso principal, e cobertura da garagem, coisa que o vizinho, o imóvel vizinho, apesar de ser da mesma tipologia, não tem. Ora, mas você vai dizer, tá, mas o telhado eu tiro. Ok, você pode tirar. Mas o telhado ele tem um diferencial, ele tem um plus que a gente pode considerar como área equivalente. Daí, eu volto àquela ideia inicial de que nenhuma avaliação, né, é uma camisa fechada, né? Eu tenho imóveis padrão. Existem diferenciais. E aqui está um deles. O fato de ter uma cobertura, ainda que uma área equivalente, né? Da garagem, eu tenho 2 vagas aqui cobertas, né? Mais a cobertura aqui da entrada principal. E foi despendido um recurso financeiro, evidente, né? Coisa que no vizinho ali, na Casa Azul, não foi. Então, o valor de oferta daquela casa, comparado a essa Salmão, né? Da Azul comparada a Salmão, certamente haverá um diferencial, né? Que você tem que estar atento e com o olhar aguçado. Outra questão que também que aparece e que não aparece quando a gente não tem a visão e o olhar aguçado, né? É isso que você tem que começar a desenvolver. Por exemplo, quando você olha essa mesma edificação a nível de infraestrutura urbana, né? Então você tem aí uma série de informações que não estão visíveis a princípio, né? Estão invisíveis, mas que a todo momento passam ao nosso olhar porque se tornou uma coisa corriqueira, natural, né? Na verdade, se um marciano descesse aqui agora nessa imagem, nessa rua, e olhasse esse ambiente, ele iria notar uma série de outras questões que para nós no dia a dia já são corriqueiras, né? E quais sejam? Onde é que estão essas informações que a gente não consegue, a princípio, enxergar? As questões de infraestrutura urbana. Por exemplo, eu tenho aqui a, a rua, né, de acesso ao imóvel avaliando, né, daquela minha casa rosa, tá? Minha casa salmão, essa aqui, tá? Eu tenho acesso à via pavimentada, né? É, ambos os lados das quadras com calçada, ok? Tem meio fio, sarjeta, todas respeitam um alinhamento, né? Às vezes até inédito, né? São casas padrão, algumas já diferentes, né? Com algumas modificações, mas a infraestrutura urbana instalada, né? Por exemplo, a iluminação pública, energia elétrica, né? Aqui você tem aqui a conexão, né? A ligação da energia, o pontalete aqui da casa, né? Com a medição individualizada, ou seja, tem lá o relógio de medição. Aqui embaixo você tem também, ó, talvez não fique muito visível, né? Você tem a medição de água da concessionária, o que prova que a infraestrutura urbana está instalada, tanto energia, né, para luz, para posteamento de iluminação, asfalto, água, né, água encanada. Não tem talvez aqui águas pluviais, né, mas ela é superficial e depois ela vai desembocar diretamente numa boca de lobo. Você tem também aqui as lixeiras, né, o que mostra que há uma coleta de lixo, né, que passa aqui, porque elas não estão, a princípio, né, transbordando com urubu, cachorro. Então, há uma coleta de lixo, ou seja, é um bairro onde há uma infraestrutura, né, equipamentos urbanos e todo um serviço de coleta, né, à disposição, né, do proprietário, né?
É legal isso porque, a princípio, isso está apagado de nós, a gente não enxerga, né? E a gente só começa a enxergar quando a gente começa a avaliar, começa a fazer as vistorias. É bem certo que a primeira, a segunda, você vai dar umas cabeçadas, né? É necessário até para o aprendizado, né? Daí um checklist para que você possa, nas primeiras, poder fazer esse levantamento através de uma sequência e não perder informações. Tudo isso por quê? Para evitar o retrabalho, para evitar você voltar de novo ao local, para fazer uma nova vistoria. Ah, faltou informação. Imagina você credenciado bancário, vai no imóvel, cliente lá te aguardando, ou então o, o corretor de imóveis te levou não, aguardou você naquele local, naquela hora, você fez os registros fotográficos e tem que voltar lá porque, eu esqueci de tirar foto de algum cômodo, esqueci de tirar foto de alguma anomalia que eu não percebi. Nossa, é transtorno, né? Porque você é custo, é tempo, né? Criou uma expectativa para o cliente lá, o cliente, eu digo, do banco, né? Que está fazendo financiamento imobiliário, ou até se for uma perícia, né? Chamar toda a equipe de perícia, de assistentes técnicos de volta para você fazer uma segunda vistoria. Isso mostra fraqueza, isso mostra falta de controle, né? O que pode ser minimizado com um checklist, né? Que possa te auxiliar, tá certo? Então, aquilo que está apagado começa a aparecer para você. Eu sempre costumo falar para meus alunos, isso é que nem dirigir carro, né? As primeiras semanas, e não carro automático, carro manual, tá? As primeiras semanas você vai passar a marcha tentando olhar para a marcha, né? Até eu, aqui no ato involuntário, olhei para a marcha. Mas você vai passar a marcha olhando para ela, né? O tempo da embreagem, do acelerador, e pisar na embreagem, olhar o retrovisor, olhar o sinal, olhar alguém que atravessa rapidamente, freio, acelerador, e saber qual é a marcha ideal para aquela velocidade, para que o carro não estanque. Tudo isso, nos primeiros dias, é um terror para você. E aí, com o tempo, você vai ver que você vai desenvolver isso de forma automática, bem dizer, né? E não vai nem perceber isso, vai passar despercebido por você, porque já vai fazer parte do seu corpo, parte da sua percepção. É isso que eu quero mostrar para você quando eu faço essa distinção entre uma rua, né, e todos os equipamentos e infraestrutura instalados. É aí que você vai ter que buscar, numa vistoria, buscar essas informações para evitar retrabalho. Tá bom? Bom, vamos em frente para não ser tão minucioso, mas sem perder alguns detalhes que eu acho que são super importantes para que você afine o olhar. Tá bom? Bom, e aí você tem a, a, infra, a, o espaço, né? Aonde o teu imóvel está inserido. Né? Aqui eu tentei pegar pelo Google, né? E encontrei realmente aquela casa, né? Aquela casa está aqui, ó. Tá bem aí, né? Pontuada no contexto urbano, pelo menos no bairro, pelo menos nessa região. O que vocês conseguem observar, olhando rapidamente, essa imagem? Eu até botei ela ampliada no geral, para que pudesse ficar mais claro para você. O que se percebe a princípio? Né? Você está avaliando um imóvel, uma casa, né? De um pavimento, e percebam que a grande maioria aí das casas da vizinhança, apesar de algumas serem similares, né? Próximas ainda do padrão, mas existem outras aqui diferentes, maiores, né? Talvez aqui postos de saúde, escolas, etc. Mas eu me refiro às residências unifamiliares. Né? Você percebe aqui um certo padrão. E qual seria esse padrão comparado a um outro padrão? Mais uma vez, o comparativo, né, visual para que você possa distinguir isso claramente. Daí a importância, às vezes, de você também fazer uma visualização geral pelo Google, né, que é muito simples hoje. Né? Levar um drone para vistoria é meio estranho ainda, né? As pessoas não entendem muito bem. E é mais barato e mais rápido você entrar no Google e poder entender o contexto ao qual aquele imóvel está inserido. Ou seja, vocês conseguem perceber agora, se eu colocar aqui uma
um outro layer, né? Vamos assim dizer, uma outra camada, separando aqui algumas áreas de atuação referentes à tipologia do imóvel avaliando, que é uma casa. Se você perceber bastante aqui, olhar com um olhar mais afinado, você vai entender que toda essa região aí, ela contempla uma tipologia similar, né, ao do avaliando. Não estou dizendo que é igual, mas aqui é o teu campo de atuação. Primeiro, ele pode se expandir? Pode se expandir, né? Dependendo da tipologia, dependendo das características, você pode expandir para outros bairros, né? Daí a utilização de outras variáveis que possam medir aí, e oficiais, como por exemplo o índice fiscal, a renda per capita, etc., que possam distinguir áreas, né? Bairros. Tá? Mas aqui você percebe, como eu já mostrei, ó, você percebe essa distinção muito clara de limites definidos, né, claramente, e que separam no mesmo bairro tipologias, né, unifamiliares de outras tipologias que não estão talvez aí, vamos dizer para vocês, elas não estão visíveis, né? Que seriam, por exemplo, a tipologia, de imóveis multifamiliares. Percebem? Ó, que está em laranja, meio laranjado, né? Não sei se está, acho que fica, não sei se está tão claro, estou piscando aqui para você, tá? Comparado à tipologia do meu avaliando, tá? Meu avaliando está numa área definida, então eu vou buscar dados de mercado, ou seja, outras informações. De que forma? Pega o carro, roda por aqui, roda na redondeza e tenta ver se tem placa, né, de vende-se. E aí você consegue pegar pelo menos 3, 2, 4 dados. Quando dá sorte, 5, 6, né, de imóveis similares, 10-0. Isso já vai compor a tua amostra, que pode ser ampliada de acordo com os bairros que você também for ampliando a nível de consulta. Mas o que não dá para fazer é pegar valores de casas e comparar com apartamentos. São tipologias diferentes, né? São grupos diferentes que não há comparação. Tá? Mas tem que ser heterogêneo? Tem que ter, ok, mas não a esse nível, né? São tipologias. O residenciais unifamiliar é diferente de residencial multifamiliar. Cada um tem a sua espécie, né? Vamos assim dizer. Tá certo? Bom, é interessante, né? Mais uma vez, destacar aqui essa visão, né? Do nada, do avaliando em relação à região onde ele se encontra, né? E da área de abrangência primeira, principal do, do seu levantamento de dados, né? Que é a terceira etapa depois do planejamento, né? Para que você possa buscar as informações. Né? E explicar também que existem outras tipologias que não se ajustam ao teu campo de atuação. Tá? Mas não para por aí. Não é só residencial unifamiliar, multifamiliar. Também, às vezes, você é demandado para outras vistorias, outras avaliações, por exemplo, em locais mais distantes, em áreas mais distantes dos centros urbanos. Né? Por exemplo, em chácaras, né? Que é uma avaliação totalmente diferente. Né? Você não vai comparar área de chácara com residencial. Né? Você vai comparar chácaras com chácaras, né? Com localizações. Pode até fazer uma dicotômica, não sei. Cada um vai testar a melhor forma. Mas aqui você percebe que a tipologia, a infraestrutura urbana é outra. Né? Não tem o asfalto ainda, apesar de estar plano, né? Ter aí o posteamento, ter a energia elétrica eletrificada, né? Mas talvez não tenha o serviço de água, né? De abastecimento de água, talvez o sistema viário, né? No caso, talvez uma principal que chegue aí, talvez seja asfaltada, né? O lixo, talvez, né? Coleta de lixo, talvez não seja tão constante aí como
como no bairro, né, de uma cidade adensada, né? Escola, posto de saúde, né, delegacia. Então, pelo próprio nome, chácara, né, você está mais distante. Então, se força a buscar uma outra espécie, vamos assim dizer, de tipologia, né? E aí, vamos em frente aqui, sendo mais objetivo, não para por aí, né? Você também pode ser demandado para outras, outras avaliações, e aqui um comparativo entre duas tipologias diferentes de residencial multifamiliar. Ah, mas não é tudo multifamiliar, não é tudo apartamento? Tudo é apartamento. Mas existem apartamentos que estão em unidades condominiais diferentes, né? Aqui do lado, na foto, na seta amarela, eu tenho um conjunto habitacional, um condomínio, né? De apartamentos de 3 pavimentos, mais o pilotis, né? O acesso é por escada, não por elevador. Tem uma área comum, né, com alguma infraestrutura, área comum com playground, né, aí numa quadra no máximo, né, talvez piscina. Quando comparado ao outro empreendimento aqui, na indicação da seta vermelha, multifamiliar também, só que aqui de apartamentos que já tem uma tipologia diferente da de 3 pavimentos, né? Aqui são 10 a 12, acesso de elevador, garagem subsolo, né? Aqui o pilotis talvez com salão de festas e, enfim, com piscina, com sauna, com talvez um gerador, né? Em áreas comuns, ou talvez gerador em área total, né? Então, percebam que são duas espécies, são duas subclasses, né? Diferentes, apesar de estarem enquadradas em apartamentos, né? Então, comparativo aqui não poderia ser feito você buscar apartamentos para unidades residenciais multifamiliares para prédios com 12 pavimentos, 18, né, comparar com o de 3. Não fica legal, né? Então, é interessante separar aqui o vermelho do amarelo. Você vai buscar informações de tipologias, de padrões similares, né? O que vai diferenciar é o estado de conservação, a área e outras informações. Mas o comparativo entre um e outro direto aqui não seria o ideal. Mais uma vez, ressaltando e destacando que não adianta, né, você pegar qualquer coisa, né, e tentar fazer uma salada, né, fazer uma vitaminada. Não adianta você misturar uva com morango, com laranja, limão, sei lá, abóbora, cereja, etc. E tentar sair daí uma bananada, uma vitaminada de abacate, né? Não vai dar certo, como a própria imagem já já mostra, né? Não dá certo, né? Vai fazer maçã, ok. Então maçã verde, maçã vermelha, enfim, não é uma aula de gastronomia, mas aqui eu estou tentando demonstrar que se você pega qualquer coisa, você vai ter qualquer coisa. E não é isso que se quer em avaliações de imóveis, né? Aqui, desculpa o palavreado, você pegar lixo e saber que o programa computacional vai sair do outro lado, né? Uma relíquia, alguma coisa inesperada. Não vai dar certo, né? Com a própria imagem já bem define. Bom, mas não para por aí. Já falamos sobre casa, né? De forma geral, né? Não entrei ainda, não vou entrar nesse vídeo na vistoria interna, é só o geral, no contexto urbano, né? Apartamento, lotes em chácara, casas em chácara, né? Mas também não para, né? Temos também ainda avaliação de lojas, né? Loja em shopping center, avaliação de aluguel, né? É um outro ecossistema, né? Do mercado imobiliário. O shopping tem vida própria, né? Então o teu
o teu levantamento de dados, né, o teu planejamento da pesquisa é totalmente diferente de uma casa, de um apartamento, né? Você tem área de vitrine, você tem localização da loja, você tem em que andar ela está, em que nível ela está, né? Você tem o padrão, né? O padrão da loja, você tem o que mais? O que eu posso destacar aqui? Enfim, você tem uma série de informações que são relevantes e importantes para esta tipologia, né? Qual é a tua área de abrangência aí? O próprio shopping, né? É no próprio shopping que você vai buscar as informações, porque o shopping ele tem o seu mercado aí imobiliário específico, né? É bem restrito a ele mesmo. Pode até fazer um comparativo com outro shopping, né? Para aumentar a amostra, pode, né? Mas aqui eu não estou sugerindo nada, é uma avaliação sua, né? Eu estou demonstrando que a avaliação, a todo tempo você é demandado para N situações diferentes, nas quais você tem que estar preparado. E essa preparação começa por onde? Por uma boa capacitação, evidente, mas é fundamental aqui que você comece com uma boa vistoria, certo? Além de loja, eu também tenho as galerias, que são um outro segmento, né? Também, né, eu posso comparar aí, devo comparar as lojas, né, desse ecossistema aí, certo? Então, vocês percebam que a gente, todo dia é um dia diferente, a cada dia é uma novidade, é um aprendizado, tá certo? Isso tudo referente à vistoria de imóveis, tá? Voltando aqui rapidamente, já para finalizar, o que a norma estabelece, é só um parêntese aqui, o item 3.1.60 da vistoria, da NBR 14653, parte 1, fala o seguinte: o que é vistoria? Qual o significado? Constatação local, presencial, ok? De fatos e aspectos, mediante observações criteriosas de um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam. Então, tudo que eu disse, tudo que eu falei até agora, está resumido, né, no que a norma estabelece como vistoria. Constatação local, presencial. Ou seja, é você. É você quem tem que estar presente. Ponto final. Não delegue a ninguém. Faça, né, você. De fatos e aspectos, mediante observações criteriosas. É a lupa, né? Você enxergar aquilo que o leigo não enxerga. Esse é o nosso diferencial. E dos elementos e condições que constituem ou influenciam. Uma ressalvazinha, só para você tomar cuidado, que o item 7.3 da NBR 14653, parte 1, da nova norma 2020, ainda cita o item 7.3, né? E também o 7.3.1 a 7.3.4 da 14653, parte 1, de 2001, tá certo? Como aqui bem diz, de 2001, tá? Como eu coloco aqui embaixo. Na verdade, esse item 7.3, ele passou a ser o 6.3, tá? Só para você não se enganar quando fizer essa busca. Quando você observar a 14653, parte 1, 2019, ela vai te remeter ao item 7.3, 7.3.1 a 7.3.4 da NBR 14653, parte 1, de 2001. Cuidado, se você tiver na norma de 2020, né? Isso. É o 6.3, diferente do 7.3. Bom, ok? É só uma ressalva que eu fiz questão de enfatizar para que você não leia o que não está escrito, tá? Então, botei aqui, destaque da BNT, a 14653, parte 2, 2011, né? Ela ressalta que
você vai buscar na 653, parte 1, 2001, item 7.3. Ok, na 2001. Mas se você for na parte 1 da 2020, vai ser a parte 6.3. Ponto. Ok? Bom, vamos lá. Em resumo, o que eu queria deixar claro para você é fazendo menção à norma, tá? Diante de tudo aquilo que eu já mostrei para você, que você já deve ter entendido perfeitamente, né? Aquilo que está invisível, que torna-se cada vez mais visível quando você aguça o olhar, né? É algumas questões importantes da própria norma da 14653, parte 2, que diz respeito à caracterização da região, do terreno, das edificações e benfeitorias. Itens 7.3.1.2.3. Tá? Quanto à caracterização da região, observem que a norma ela enfatiza a necessidade de você verificar os aspectos físicos quanto à localização. Eu faço menção a isso. O contexto urbano, lembram? Aquilo que a gente mostra, aonde está no contexto urbano, os polos de influência. Eu mostro até distância ao polo naquela equação do modelo quando eu estava analisando ali um imóvel. Né? Isso influencia. Né? Também há questões relacionadas ao uso e ocupação do solo. É fundamental, é imprescindível que você busque apoio ao plano diretor. Isso aí jamais você vai abrir mão, porque muitas vezes você está avaliando uma atividade que talvez não seja nem permitida para aquele local. Você tem que botar nas ressalvas. Daí, você ter também o plano diretor da sua cidade ali do seu lado ou no seu laptop para consulta imediata. Tá? A infraestrutura urbana, analisar sistema viário, se existe, se não existe, como ele é, onde ele está, transporte público, água, né? Luz, gás, enfim. Hoje, a questão de dados, né? Internet passou a ser um diferencial, né? Passou a ser algo relevante quando você aluga, quando você vende, né? Se você já tem aí fibra ótica ou não, ou sequer tem acesso à internet em locais mais distantes. Isso passou a ser um dado importante a nível de avaliação. Equipamentos urbanos, né? A existência de escolas, postos de saúde, lazer. Então, são essas características e informações que você vai buscar durante a vistoria, né? No seu avaliando. Outro item interessante, importante, é quanto à caracterização do terreno, onde ele está inserido, a localização, né? A região, a via pública, se ele tem o acesso direto ou é indireto, como ela se apresenta, né? Asfaltado, não é asfaltado, tem infraestrutura, né? E com relação ao terreno, os limites e confrontações, né? Você vai ter que analisar direitinho, ver se bate com o que está na documentação. A utilização atual e vocação, mais uma vez aqui o plano diretor. Né? Se houver restrições do plano diretor, você tem por obrigação informar. Né? Porque o leigo depois vai alegar que você não informou e ele não tem obrigação nenhuma de saber. Aspectos físicos, né? Dimensões, topografia, a infraestrutura disponível e, mais uma vez, as restrições a aproveitamento quando a nossa Bíblia, né? E o nosso apoio geral é o plano diretor. E, por último, a caracterização das edificações e benfeitorias já é uma vistoria uma vistoria interna, né? Já é mais restrita ao lote. É dela que eu vou depois fazer um vídeo específico, né, de vistoria interna. A gente está falando aqui no geral. Né? Já temos 2 vídeos, né? Esse é o terceiro. Mas eu vou depois adentrar no imóvel para mostrar para vocês o passo a passo dessa avaliação, dessa vistoria. E esse 7.3.3 fala dos aspectos construtivos, né? Qualitativos, quantitativos e comparados com a documentação apresentada. Né? Tem 3/4 na documentação e lá você vê que tem 4. Opa, houve um acréscimo. Esse acréscimo está de acordo com a legislação urbanística ou ele é restritivo? Na cidade onde eu moro,
o plano diretor ele apresenta restrição para edículas acima de 4 metros. Então, eu já me deparei com avaliações nas quais o imóvel possuía edícula e uma edícula de 2 pavimentos. 2 pavimentos é inviável, por quê? Porque vai de encontro ao plano diretor da minha cidade, não sei da sua. Então, é evidente que essa edícula ela não entra no cômputo da avaliação, ela vai ser, vou descartar, né? Vou considerar como área não construída e vou ratificar isso no laudo, informando que não foi levado em consideração, uma vez que ela constitui como uma restrição grave ao plano diretor, e não cabe nem regularização, tá certo? Então você vai quantificar apenas aquilo que está estando de acordo com o plano diretor, certo? Agora, se constar no plano diretor, na matrícula, uma edificação, 2 pavimentos nos fundos já, né, averbado, é outra questão. Talvez conseguiu uma flexibilização do plano talvez pelo Conselho Municipal da cidade. Tá? Bom, adequação, aspectos arquitetônicos, né? Também relacionado ao plano diretor, afastamento, iluminação, ventilação, os cômodos possuem janelas, todos eles, estão de acordo com o plano, etc. e tal. A adequação da edificação, como um todo, ao plano diretor, as condições de ocupação, se o uso é permitido ou não, né? E principalmente aqui patologias, tem legislação específica para que você verifique se existem anomalias, avarias ou danos que deverão ser informados no seu laudo. Então tudo começa na vistoria, ela é fundamental para você, ela é importantíssima. Mais esse vídeo eu trago para melhorar ainda a sua percepção, né? Você talvez não tenha tanta experiência assim, possa ter feito um bom uso desse vídeo, né? Ele que sirva para que possa auxiliá-lo, né, na sua primeira demanda, ou aperfeiçoar aquelas demandas nas quais necessitem ainda, né, de um olhar mais aguçado, tá bom? Era isso que eu tinha para apresentar, só tenho a agradecer e vamos em frente. Outros vídeos virão, né, e eu prometo aqui apresentar um já com a vistoria interna do imóvel, para você entender também o passo a passo, tá bom? Valeu, forte abraço!